no YouTube. Vamos divulgar aqui o... Vamos divulgar aqui. Gouveia. Boa noite, boa noite. Conforme combinado, eu vou abrir aqui já para o pessoal, tá bom? Só para não passar em branco. Boa noite, Dani. Oi, Gouveia, boa noite. E aí, Marcão, tudo bem? Tudo bem, meu querido? Tudo bom, você? Vou tirar esse fundo aqui, calma. Eu tô no terra. Ó, ficou bonito o fundo, hein? Ó, parece que está no espaço sideral. Está bem de acordo com as barras hoje. Eu vou seguir seu intuito, eu vou deixar isso aí. Mas foi meio futurístico. Ficou bonito, né? Ó, estamos ao vivo no YouTube. Deixa eu copiar aqui o link. Boa noite a todos e a todas. Deixa eu ver aqui. Cadê o Celso? Não veio ainda. Não. Já está chegando, hein? Ele está cuidando do pai dele? Estamos ao vivo no YouTube. Ó. Que voz, hein? Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Daqui um pouquinho a gente já vai dar início à live. Vocês fiquem à vontade, tá? Vou pedir para não... A Cecília. Boa noite, Cecília. Boa noite, Nadilson. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem, Nadilson? Bem, vai, Marcos, Gouveia. Boa noite, Nadilson. Tudo bom, mestre? Como você está? Tudo tranquilo. Muito obrigado por mais uma vez estarmos aí participando da nossa live. Seja bem-vindo. Agradeço a oportunidade. Não só você, a todos. Cecília, Cida, que a gente vai ter hoje bastante conteúdo com a nossa amiga Dani. Como eu falei para você, né, a gente vai fazer as convergências, né? Então, nós vamos estar aprendendo hoje sobre barra de axis, aí a gente vai estar falando sobre outras terapias aí que é importante estar falando, né? Bom dia a todos. Bom dia, foi ótimo. Boa noite a todos. E aí, Gouveia? Bom dia, boa noite, Celcinho. O dia não terminou. Só termina meia-noite. Faz sentido. Seja bem-vindo, meu querido amigo Celso. Boa noite, Celso. Tudo bom, gente? Márcio, Boa noite, Dani. Celso. Olá. Dani, estou fascinado pelo tema, viu? Maratonei um monte Que de bom. vídeos. Maravilha. Acho que não tem outros caminhos senão se apaixonar. É verdade? Eu sou suspeita, né, Celso? Eu amo barras. Barras, para mim, foi um divisor de águas. Tem uma filosofia muito interessante, sabia? Nossa, eu tenho várias dúvidas. Além dessa live, depois eu vou te mandar mais perguntas, porque não vai ser o suficiente para mim. Tenho certeza disso. Que bom. Aí, quando Fico você puder feliz. Vamos lá. A gente marca outra, né? Com certeza. Sim? Porque o tema ele é muito vasto e ele pode criar uma mudança de qualidade de vida muito grande. É um conceito simples, como tem que ser, e muito profundo.
É O verdade. Celso é o cara mais empolgado com barras de Axis que eu conheço. Já Pô, estava na minha Celso, lista. precisa fazer o curso, vamos lá. Sim, sim. Você também dá o curso, Dani? Tem algumas alunas minhas aqui assistindo a nossa live. Ah, é? Que legal. Poxa, legal. Aí eu percebo, Dani, que todas ficam com uma marca registrada. Elas têm muito conteúdo e muita reflexão sobre o assunto. Eu vi bastante material seu e fiquei encantado. As barras, na verdade, elas vieram com esse conceito, né, de transformar mesmo, transformar vidas. E eu acho que ela está conseguindo, né? Pelo menos assim, as pessoas pelas quais eu já transmiti esse conhecimento, eu percebo que é realmente um divisor de águas, muda a vida de todo mundo, né? Que conhece barras. Você sabe especialmente o que me chamou a atenção? Depois que passamos não, passamos também pela polarização política e depois veio a pandemia. Parece que se encaixa diretamente com esse conceito para você se distanciar, dissociar, refletir, escolher e realmente ter uma certa liberdade de escolha, porque te liberta de certa maneira. Fiquei muito impressionado. Aliás, estou muito As impressionado. barras, na verdade, ela pega muito a consciência, né? Estar consciente, estar presente, e tem tudo a ver com essa pandemia, porque a gente fica aí sozinho, cada um na sua casa, sem poder sair, sozinho, modo de dizer, com familiares, enfim, mas é uma forma que a gente tem de se recolher, de estarmos fechados no nosso mundo, né? Reclusos no nosso lar, e de pensar mesmo sobre a filosofia de vida, o que a gente tem feito dessa vida, o que a gente tem feito além de trabalhar e passar dia após dia fazendo a nossa rotina, sem se preocupar muito com o interior, né? Com o pensar, o filosofar, que muita gente, enfim, eu diria que 98% aí da população realmente não se preocupava muito. E eu acho que essa pandemia veio com esse intuito de fazer brotar esse sentimento dentro das pessoas. Essa eu acho que é a parte boa, né, da pandemia. Eu espero que todo mundo realmente tire proveito, porque é uma situação que se estabeleceu, é uma situação que ninguém queria passar por ela, só que ela se impôs de tal maneira que todos tiveram que se recolher. E eu me lembro, algum tempo atrás, um meme em que falava assim, caiu a internet, aí a mãe encontrou o filho depois de anos. Era um meme que tinha. Agora, o que aconteceu com tudo isso? Com a internet, as pessoas tiveram que ficar em casa e se reconectar também pela internet com outras pessoas. Sim. Então, tem uma ironia aí. Se não fosse a tragédia das perdas, eu entenderia até com uma ironia maior ainda. Como tem a tragédia no meio, Sim. não é? Mas também faz parte da realidade. A gente tem que dar um sentido para isso. Eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje, que, na verdade, quando se instala o caos, é quando a gente consegue renascer, né, das cinzas e conquistar aí as grandes coisas, os nossos grandes feitos. Então, Você está eu vendo que eu estou acredito que essa empolgado, né? pandemia veio no caos. Como? Desculpa. Estou atropelando tudo, eu estou muito empolgado. De verdade. Vocês vão ter que me segurar. Bom, muito bom, Celso. Assim que eu gosto. Vamos lá, vamos falar. A Recentemente, gente já Dani, pode começar. Eu não sei como é já que está é. transmitindo, Marco? Já estamos ao vivo no Ah, que YouTube bom. e no Facebook. Tem mais um pessoal para chegar ainda aí. Espera mais um pouquinho. Vamos conversando mais um pouquinho, então? Vamos lá. Ô, Dani, Ok. há um tempo atrás, alguém me falou que, assim, que até o ódio, ele tem um motivo de existir. Seria como se fosse um combustível para a mudança. Sim. E eu costumo falar que muitas vezes eu consigo evoluir pela indignação e pelo basta. Que é mais ou menos por aí. Eu pego uma coisa que seria totalmente negativa, jogo no motor e faço disso uma força para impulsionar. Indignação com uma coisa errada, isso me faz evoluir. E depois que eu passo por isso, eu percebo que eu não volto atrás nessas lições. Eu vou em frente. Sim.
Quando fala barra de access, e fala muito de consciência, então por isso que eu realmente acho que é uma ferramenta incrível. E tem um fundo filosófico muito interessante. Sim, as barras, na verdade, o Gary Douglas, que foi o canalizador das barras, ele tem uma filosofia de vida fantástica, né? Incrível. A gente vai conversar um pouquinho sobre as outras ferramentas de Access, mas, assim, dentro da filosofia do Access, ele conseguiu canalizar muita coisa. Access, as barras é só a portinha de entrada, né? A gente tem aí processos de corpos, a gente tem entidades, então, assim, é um leque de coisas, é uma infinidade de coisas muito grande que não tem por onde você escapar, né? Se você não gosta de barras, tem outras coisas. Se você, de repente, não se encontrou nas barras, você se encontra em outras ferramentas que possam te completar, mas alguma delas vai servir para você. Então, ele sempre pega esse leque para poder cercar o cliente, eu falo, né? Na verdade, de alguma forma, para poder encantar o cliente de alguma forma. Acho que esse é o nosso propósito também, né, da MCI na convergência. Sempre eu pensei nessa situação, entendeu? Porque você tem alternativas, né? Sim. E dentro dessas alternativas, temos várias outras alternativas que podem vir ajudar o seu paciente naquele momento, né? Então, quando o Celso e o Hirose colocou a convergência, acho que veio o complemento, né? A convergência veio no complemento para isso, né? Em outras alternativas terapêuticas que fazem com que você chegue ao resultado do seu paciente melhor, né? E nós trabalhamos com hipnose, né? Nós somos hipnoterapeutas, mas nada condiz que conhecer a barra de Axis também pode ser uma alternativa, ou como apometria, sim, ou como outras alternativas que tem a constelação familiar. Então, são essas linhas aí. É maravilhosa, eu adoro constelação, é uma técnica fantástica. E tem muitas outras, na verdade, eu me apresento como terapeuta integrada, né? Porque não existe só uma técnica que você resolve o problema do cliente. Às vezes você consegue com uma única técnica, às vezes você precisa acoplar florais de Bach, uma auriculoterapia, uma hipnose, enfim. São várias as alternativas que a gente tem, né, para poder resolver o problema. É isso mesmo, é isso que eu penso da mesma forma que você pensa, né? E por isso que nós estamos aqui hoje com barra de Axis. Fantástica, adoro. Bom, acho que já tá, a gente pode começar, né, Marco? Eu acho que sim. Os links já estão previamente divulgados já nos canais ali? O Celso está fazendo isso já. Ah, tá. Bom, a gente pode ir se apresentando aqui, deixando Marco, recados, você né? tá com a palavra, continua com a palavra, então, por gentileza. Tá ok. Muito boa noite, pessoal. Muito boa noite. Sou o Marco Hirose, para quem não me conhece. Acho que todos me conhecem aqui. Essa é mais uma das lives que a gente está fazendo, dessa vez recebendo a Dani Festucci, que por coincidência é minha esposa, sem querer puxar, fazer um nepotismo aí. Não pode, Marco, pode mas sim. Mas é a melhor facilitadora que eu conheço. E nós fazemos essas lives, essas reuniões religiosamente às terças e quintas. Só que hoje, numa reunião rápida, aí a gente decidiu alterar o horário. Como era 15 para as 9, a gente vai mudar para 8h30, não é isso, Celso? Isso. É porque a gente acabou ouvindo o feedback de muitas pessoas e esse ajuste de horário visa justamente a gente ficar mais acessível a várias pessoas, talvez até num período um pouco mais enxuto, dependendo do momento, porque muitas vezes a gente se empolga e não resiste e ultrapassa o horário, né, Marco? Porque tem muito conteúdo, muita coisa. Eu acho que a intenção nossa, além de abrir leques, é meio que fazer uma provocação para mais.
mais pesquisa, para próximas lives também, sempre podendo trazer alguma saída para quem está assistindo, né? É isso mesmo. É isso mesmo. E semana que vem nós teremos as meninas da hipnose, né? Como que é, o Gouveia? É o pessoal da sua hipnose. É, o pessoal do... Sua hipnose, uma mesa... Existe um movimento grande já no Brasil. Existe um movimento grande no Brasil chamado Soul Hipnose, que é um antigo open source hipnose que acabou se tornando Soul Hipnose, que é um grupo de desmistificação da hipnose de entretenimento, da hipnose clínica, hipnose artística e qualquer outra modalidade de hipnose que venha a aparecer, ou seja, o pessoal criou esse movimento que é justamente para quebrar esse paradigma que hipnose é bruxaria, que hipnose é controle da mente, que hipnose é... Bom, procurem eles lá, que eles têm um acervo grande de documentação para desmistificar isso aí, né? Como o Gouveia comentou, né, a gente fala muito de hipnose porque foi a hipnose que nos uniu, e vocês assistirem as lives que estão gravadas no YouTube e no Facebook, a gente chega à conclusão de que tudo é hipnose e nada é hipnose ao mesmo tempo, né? Uma coisa muito louca. Deixa eu ver. Acho que podemos já dar início, então. Desculpa o blá 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 aqui, pessoal. Mas, assim, é que a gente tem que deixar isso bem claro, porque a semana que vem não, na quinta-feira, depois de amanhã, a gente já começa, a gente abre a sala às 8h30 e já começa, não vai ter essa lambuja, não, de esperar todo mundo entrar, tá? Já que as lives ficam gravadas, então a gente não vai mais fazer esse negócio de esperar um pouquinho a sala encher, tá? Em respeito às pessoas que já estão aqui, as pessoas que são pontuais, acho que essas pessoas merecem tanto respeito quanto as que ficam até o finalzinho, tanto ou mais respeito, né? Quanto as pessoas que ficam até o finalzinho. E é justamente pensando nisso que a gente vai mudar o final também, né? A previsão é para terminar às 22. 10h30, é isso? Não. 20h30 e termina às 22h. Né? Termina às 22h, isso. Então, acho que fico no horário melhor dessa forma aí, das 20h30 às 22h. Isso. Tá, lembrando que a semana que vem, terça-feira que vem, a gente vai receber as meninas da Sua Hipnose, as mulheres da Sua Hipnose, e na outra semana o Vampiro Quântico, que é um personagem aí muito interessante, né? Muito pitoresco, assim, é uma pitada de humor, ele é um provocador, né? Uma pessoa... ele tá no YouTube, no Facebook e no YouTube, né? Depois vocês procuram por Vampiro Quântico, Cristian Cardoso, é uma pessoa incrível, tá bom? Começando aqui, então, meu nome é Marco Virose, eu sou um dos cofundadores da NCI, junto com o Celso e o Gouveia. Sou engenheiro, apômetra, também practitioner em barras de access e hipnoterapeuta, né? Essa pandemia nos pegou de jeito e, de certa forma, nos uniu. O nosso grupo me fez unir, criar uma força aí, uma amizade aí com o Celso e Gouveia, cada um com a sua habilidade, cada um convergindo com suas características mais proeminentes, e faltou uma pitada de marketing, né? Todos nós, claro, temos um conhecimento básico pregresso de marketing, mas faltou um conhecimento masterizado mesmo, né? E com isso a gente resolveu fazer o convite e chamar a Bruna Mello, que ela é a nossa quarta integrante, né? Ela não é terapeuta, mas ela é voltada 100% ao marketing, especialista em lançamento digital, tá? Então, deixo a palavra agora com o Gouveia, para depois passar, como sempre, para o Celso,
para deixar a primeira pergunta. Tá bom, Gouveia? Pega que é Tá. sua. Tá certo. Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Eduardo Gouveia. O pessoal me conhece como Gouveia aí nas lives, no ramo profissional. Sempre me identifiquei com Gouveia, né? Como o Marcos colocou muito bem aí. Nosso caminho iniciou da MCI através da pandemia, as quais fizeram com que nossa amizade ficou muito mais forte. E a MCI veio com essa ideia, novamente, da convergência, de unir, como nós estávamos falando anteriormente, de várias técnicas terapêuticas para o melhor do melhor para o nosso paciente. Bom, minha formação, eu vim da Academia de Administração, MBA, em Gestão Comercial, e aí adentrei nesse mundo da hipnose, da hipnoterapia clínica, na qual eu faço hoje parte, e uma vez picado, sempre picado pelo bichinho da hipnose. E dessa forma, eu faço, juntamente com o nosso amigo Celso Hirossi, nós componhamos aí essa mesa maravilhosa hoje com a Daniela Vestucci para conhecer sobre barra de Axis, que eu confesso, estou aqui totalmente para aprender, que não conheço muito, não domino essa arte. E vamos escutar com a nossa mestre e professora, Dani Vestucci. Passa a palavra ao Celso, e que temos bom conhecimento, Dani. Obrigado. Bom, meu nome é Celso Gonçalves, apaixonado por hipnose, neurolinguística e também pedagogo e concluindo pós em psicopedagogia. Muito interessado em terapias que visam a evolução humana e o desenvolvimento humano como um todo, não só na parte sociológica, como também na parte de saúde emocional, psicológica. Então, a nossa proposta num momento como esse é justamente trazer pessoas que são proeminentes e com muito conhecimento para somar e convergir. Então, realmente, o tempo acaba sendo curto para tanto conteúdo, né? Mas a intenção é realmente fazer desse momento um bate-papo tranquilo, provocador no sentido de trazer informações e começar a divulgar aquilo que são saídas em momentos como o que a gente está vivendo atualmente. É um prazer hoje estar recebendo a Dani. Já tenho acompanhado há algum tempo e maratonei ontem, com muita felicidade, um material muito rico que convido a todos a também assistirem, porque abre portas. Dani, seja bem-vinda. Fique à vontade. Obrigada. Bom, meu nome é Dani Festucci, eu sou terapeuta integrada, eu sou formada em administração de empresas, venho aí de 20 anos quase na indústria química, né? Em 2016 eu fiz a minha transição de carreira, resolvi deixar o mundo corporativo e ingressar aí no que está no meu sangue, né? No que eu realmente sou apaixonada, que são as terapias. E aí eu conheci as barras de Axis em 2018, né? É uma terapia muito nova no Brasil. Ela chegou no Brasil em 2015 só, embora o seu criador tenha canalizado em 1990, né? Já faz 30 anos que ele canalizou essa técnica, mas no Brasil só chegou em 2015. E desde que eu conheci essa técnica maravilhosa, eu me apaixonei de tal forma que não consigo mais largar. Então, hoje eu estou aqui para a gente falar um pouquinho, para eu apresentar um pouquinho dessa técnica para vocês. Dani, acho que a gente pode começar pelo básico, que seria o que é a barra de Axis, né? Como você consegue definir? E até imagino que você tem agora, ao longo desse tempo, na prática, até esse conceito do que ela vai se transformando, não é isso? Na verdade, a gente está sempre em constante mudança, né? E quanto mais consciência você adquire, mais você vai mudando. Nós somos seres infinitos, né? Então, como tal, a gente sempre tem que estar em busca aí de novos aprendizados. As barras de Axis é uma técnica muito simples, porém ela é muito poderosa. São 32, é uma técnica quântica, né, canalizada pelo Dr. Gary Douglas, em 1990, e o co-criador, que é o Dr. Dan Heer,
juntos eles criaram as barras de Access e fundaram o Access Consciousness, que é uma empresa que hoje tem cada vez mais técnicas maravilhosas aí que ajudam as pessoas nessa consciência, em estar presente, né? Em se transformar em seres infinitos. E aí as barras de Access é a portinha de entrada para o Access. Ela traz, na verdade, são 32 pontos que a gente tem na nossa cabeça, que ao serem tocados, eles começam a fazer limpeza no nosso subconsciente de crenças limitantes, de vícios, de traumas, enfim, de tudo aquilo que, na verdade, tira você de estar consciente, de estar presente, de estar totalmente pleno no que você veio fazer nessa encarnação, nessa vida aqui. Então, assim, as barras, elas são responsáveis por limpar o nosso HD, né? A gente de Access costuma dizer muito isso. A gente compara o nosso subconsciente a um HD. E as barras, elas limpam, elas passam o antivírus e tiram tudo que não servem. Legal. Você está mutado, Eu não estou te Celso. ouvindo, Celso. Desculpe, a empolgação. A Cecília está contando aqui várias coisas para mim e eu fico mais encantado ainda. Ela está falando que a vida dela tem um antes querida, minha aluna. que tem um antes e um depois da Barras, né? Como eu falo, as barras, elas são um divisor de águas na nossa vida, né? Eu costumo dizer nas minhas classes que você é uma pessoa antes das barras e você se torna outra depois das barras. Porque você passa realmente a enxergar o mundo de um novo prisma, né? Você passa a deixar... Você joga o seu julgador fora para começo, né? Para começar de tudo, você joga o seu julgador fora. Então, assim, a nossa mente, como já dizia Gary, ela mente para a gente. Então, quando você consegue obter esse conhecimento das barras e, através dele, aplicar isso na sua vida, você passa a ser muito mais livre, muito mais leve. Por quê? Porque você deixa de julgar, você deixa de estar tanto na polaridade, né? Que é o quanto, sei lá, 98% das pessoas vivem hoje em dia. Hoje em dia, a polaridade, ela é comum na nossa vida. Ela se tornou parte da nossa vida, né? E aí, quando você passa a viver da polaridade para a unidade, que é quando você deixa de julgar, você inclui tudo e nada julga, você consegue liberar tudo isso e ser mais leve, mais feliz, enfim, ter uma vida aí mais completa. Entendi. De certa maneira, esse é o caminho para quebrar crenças limitantes, não é isso? Porque uma vez que você está muito no seu eu, automaticamente você defende ele. E você não está aberto a mais nada. Tudo que você colocar dali para frente fica comprometido por crenças, por coisas pequenas, impressões erradas, sempre pensando só no eu e nunca no coletivo. Que é justamente isso, né? O Gary, ele classifica as pessoas como humanos, humanoides e os techs, né? Então, o que são os techs? Lá atrás, há milhões de anos, eles apareceram aqui na Terra para roubar a nossa energia. Nós éramos humanos, seres infinitos. Só que como que você rouba a energia de um ser infinito? Você não consegue. E aí, o que eles fizeram? Eles tiveram que bolar um meio de conseguir roubar a energia dos humanos através de quê? Eles nos deram de presente a nossa mente. E aí, junto com a nossa mente, veio a polaridade, veio o julgamento, veio as nossas emoções, nossos sentimentos. Como um ser infinito,
você nada julga, você não tem emoções, não tem sentimentos que possam te barrar, né? Você é infinito. E aí, quando eles trouxeram a nossa mente para nos dar de presente, instalou-se essa polaridade, essa obrigação de estar certo ou errado, de ser o bom ou o mal. E, na verdade, não existe isso, não tem o porquê você sempre querer estar certo, defender o seu ponto de vista. Tudo é um interessante ponto de vista, né? E o meu ponto de vista não necessariamente é o seu. E aí, quando existe essa polaridade, começam as brigas, né? As interferências aí. As barras, elas vêm com esse intuito de limpar tudo isso. Deixa eu perguntar para você, quais são as ferramentas dentro da Axis que podem nos ajudar no dia a dia, no processo do dia a dia? Quais são as ferramentas? A gente tem algumas ferramentas dentro das próprias barras que são muito úteis, assim, né? As barras de Axis, elas... eu vi aqui agora que eles estão perguntando por que da terminologia. Antes de entrar nas ferramentas, eu vou só terminar, concluir, que eu estava explicando sobre os 32 pontos e por que chama barras. Porque a gente tem os pontos nos dois lados da cabeça. E quando você liga as barras, quando você aciona, se forma uma barra de um lado para o outro. E é quando elas correm, a energia corre. Por isso esse nome de barras de Axis ou barras de acesso. As ferramentas que a gente tem dentro de Axis, elas são várias. Uma que eu gosto muito e que, assim, a maioria das ferramentas, elas são sempre verbais, tá? E aí, conforme você vai utilizando, incorporando elas no seu dia a dia, elas vão transformando a sua vida de uma forma muito sutil. Por exemplo, a primeira que a gente pode citar é o como pode melhorar. Como pode melhorar é uma pergunta simples que a gente se faz o tempo todo. Eu me faço essa pergunta tanto quando eu estou numa situação embaraçosa, no meio de um trânsito, ou quando eu estou feliz. Como pode melhorar, né? E aí o universo, ele é sábio, só que ele respeita o seu livre-arbítrio, né? Enquanto você não pede para receber, enquanto você não se abre para receber, ele não vai te entregar, você precisa pedir. E aí, a partir do momento em que você se abre, que você fala como pode melhorar essa situação, ou como pode melhorar ainda mais, aí sim, ele sabe que você está aberto para receber e ele começa a te mandar as várias surpresas, as infinitas possibilidades, né? Eu costumo dizer que em barras a gente aprende a estar sempre na pergunta. É uma das principais ferramentas de barras é você estar na pergunta. Por que isso? Porque a pergunta, ela te empodera e a resposta, ela te limita. Quando você joga uma pergunta para o universo, qual é a função da pergunta? É criar consciência, né? Você não precisa buscar uma resposta, até porque quando você busca uma resposta, você está se limitando. Enquanto que o universo tem aí 1000 possibilidades para te trazer sobre aquela questão, quando você busca uma resposta, você já escolheu só uma, independente dela ser a melhor ou não, né? Então, essa é uma das ferramentas, é o estar na pergunta, é o como pode melhorar. Quando você tem, por exemplo, alguma questão, algum problema, você pergunta a quem pertence isso, né? Isso é seu? Axis prega que 98% dos nossos pensamentos não são nossos. São pontos de vistas que a gente compra. Então, toda vez que você se deparar com essa questão, você se pergunta, peraí, isso aqui é meu? Porque muitas das vezes não é,
e a gente está comprando o ponto de vista de alguém e acaba vivendo algo que não é nosso, né? Então, essas são algumas ferramentas simples de Access que a gente incorporando no nosso dia a dia, a gente consegue melhorar sutilmente. Quando você se dá conta, você já melhorou grandemente a sua vida com essas ferramentas muito simples. Ô, Dani, hoje, quando eu estava divulgando aí o link e tal, essa live e tal, um amigo meu me respondeu, falou, que legal, sua esposa trabalha com Access, eu sei programar, eu sabia fazer programa no Access e tal. Falei, olha, não, meu senhor, não é MS Access, não é Microsoft Access, né? Na verdade é o seguinte, barras de Access, né? A empresa traduziu barras, mas não traduziu o Access. Tem que deixar muito claro que o Access acabou virando meio que o nome da empresa, né? É o Access Consciousness, né? E indiretamente existem vários produtos com o nome de Access também, né? Por isso que não foi traduzido, né? Na verdade, o Gary canalizou dessa forma. Existem algumas coisas dentro de Access que não podem ser traduzidas. No curso, por exemplo, tem uma parte chamada Bicamex, que é uma entidade que a gente tem, que todos têm, enfim, a gente ensina isso no curso. E quando a gente vai fazer essa limpeza dos Bicamex, a gente tem que falar em inglês, que é a língua mãe pela qual foi canalizada. Então, assim, alguns aspectos de Access, eles pregam que não pode ser traduzido por não ter efeito em outra língua. E aí eles optaram por deixar na língua mãe, que é o inglês. Entendi. E quais são os outros produtos? Você sabe dizer? Na verdade, a gente tem muitas coisas, né? As barras, como eu falei, é a porta de entrada. Depois das barras, você tem o fundamento, que é um curso voltado para autoconhecimento. São 4 dias de cursos, onde você vai conhecer muitos processos para autoconhecimento. A gente tem os 3 dias de corpus, que é um outro curso onde você aprende mais de 50 processos corporais. Tem alguns dos processos corporais que eu trabalho que são muito bacanas, assim, muito interessantes. Por exemplo, tem o MTVSS, que é um dos processos corporais voltados para aumento da imunidade, para dor, para inflamação. Então, assim, quando o cliente está com algum problema, fibromialgia, dor na coluna, enfim, quando ele está com algum tipo de problema que lhe causa dor, a gente aplica uma sessão de MTVSS e aí é um processo corporal, não é mais os toques na cabeça. MTVSS serve também, na verdade, na tradução para o português, ela é valência terminal da célula. O que isso significa? Esse processo ele vai voltar a célula para a sua formação original. Então, toda célula, quando ela é criada saudável, né? Perfeita. Então, a tendência, quando você aplica o MTVSS, é aquela célula voltar a ser perfeita, né? Isso é utilizado bastante para a parte de imunidade, nos nossos filhos, nos meus filhos, por exemplo, desde que começou essa pandemia, eu aplico toda noite MTVSS. Os 2 são asmáticos, eles nunca mais tiveram uma crise. Então, assim, para dar uma reforçada no sistema imunológico. Esse é só um dos processos. A gente tem processo para corrigir a visão, por exemplo. A gente tem processo, o facelift. O facelift ele serve não só para a parte externa, né, para a parte estética do corpo,
mas também para a parte de doenças, Alzheimer, todo tipo de doença causada por envelhecimento de célula, os processos de Axis trata. E aí a gente tem as entidades é um outro aspecto das barras de Axis. As entidades, eles pregam que tudo ao nosso redor é uma entidade. Então, nosso carro é uma entidade, nossa casa é uma entidade, não necessariamente seres que não têm corpo, né? Que são, assim, mais o que a gente conhece como entidade. E, na verdade, eles pregam que tudo é uma entidade. E aí a gente tem aí uma infinidade de coisas, né? Para entidades a gente tem vários cursos, tem facilitação de casa, facilitação de negócios, sempre voltado para os processos verbais desenvolvidos dentro de Axis. São muita infinidade assim, de coisas. Axis Consciousness é uma empresa mesmo. Show, hein? Que show. Aproveitando já o assunto, que o Nadilson fez uma pergunta aqui sobre a origem, a sistematização ocorreu como e por quê? Na verdade, ele faz outras perguntas também que vêm de conta. Aí você vai respondendo, tá? Digo-se, trata-se de uma proposta de origem na filosofia? É a sistematização de algum conhecimento milenar? Inspiração sobrenatural em que sistematizou? Já que se fala em entidade? Desculpe-me, é que desconheço. É a pergunta na verdade, é uma canalização, né? O Gary, ele já trabalhava com psicologia, psicoterapia, e ele estava, assim, num período da vida dele muito confuso, muito infeliz, sempre buscando coisas novas e não conseguia se encontrar, até que ele começou a fazer perguntas para o universo e ele começou a se dar conta de que, fazendo essas perguntas, ele estava começando a obter resultados. E aí, então, ele começou a se aprofundar nas perguntas, e foi quando ele conheceu o DEM, e aí, juntos, eles canalizaram os pontos, né? Na verdade, desceu. Ele fala que foi algo, assim, divino, que desceu para ele, ele conseguiu canalizar, e começou a aplicar nas pessoas. Foi quando ele percebeu que era alguma coisa muito grandiosa, muito além do entendimento humano e que ele não podia deixar isso guardado, ele tinha que multiplicar, e foi quando ele começou a dar curso, a sair para o mundo. Isso em meados de 1990, mais ou menos. Hoje as barras ela está presente em mais de 173 países, e tem, acho que, mais de 30 mil pessoas formadas em barras de Axis aplicando a técnica. Perfeito. A Andréa também fez uma pergunta aqui. A técnica só pode ser aplicada presencialmente? Só. As barras de Axis só podem ser aplicadas presencialmente. Por quê? O Gary fala que para você poder correr as barras, você tem que tocar, né? Agora, com essa pandemia aí, ele está abrindo algumas exceções para cursos. Por exemplo, existem cursos já de barras de Axis online, mas você necessariamente tem que ter uma pessoa do seu lado. Você pode até assistir o curso online, mas você tem que ter uma pessoa do seu lado para que você possa aplicar a técnica tocando. Então, sim, obrigatoriamente é uma técnica que precisa ser presencial. Dani, foi feita uma colocação aqui. O segredo é perguntar ao universo e não pedir. Isso tem tudo a ver com aquilo de que você está despojado do seu eu e numa posição de receber. É mais ou menos isso? E até porque Sim, também, quando a gente está perguntando e se permitindo, a gente está numa posição de recursos para que possa chegar a resposta.
Na verdade, o ser infinito, ele está aberto para ser, perceber, receber e saber, né? Então, quando você se abre para essas 4 potências, você é um ser infinito e você está pronto, né? Para galgar aí as técnicas e as potências que o universo tem para te dar. Quando você fica na polaridade, na anticonsciência e na inconsciência, aí você briga com essas potências. E qual é a diferença aí da anticonsciência e da inconsciência? Já vou explicar, porque muitas pessoas acabam perguntando, né? A inconsciência é aquilo que você desconhece, que você não tem sabedoria mesmo, que quando você peca e não sabe que é pecado, na verdade você não está pecando, né? Porque você está na inconsciência. E a anticonsciência é quando você sabe, você tem conhecimento daquilo, mas você não aceita. Então, por você não concordar, você continua fazendo e cai na anticonsciência. Então, o ser infinito, ele ele não tem essa anticonsciência, ele é consciente o tempo todo, né? Ele está sempre presente, ele está sempre desenvolvendo a sua consciência. Dani, o que seriam os processos verbais? Como funcionam? Processos verbais são palavras que, ao serem emitidas, ao serem faladas para o seu subconsciente, ele começa a trabalhar para mudar a sua realidade. Você já ouviu falar da simática? Essa palavra é conhecida, sim. A simática é uma ciência que comprova que o som consegue alterar a matéria. Em cima da simática, a gente consegue comprovar que os processos verbais eles têm eficácia na nossa vida. Você pode usar os processos verbais de 2 formas. Ou nas barras de Axis, né? Enquanto você está correndo as barras, a gente fala correr as barras, atender a pessoa e tocar os pontos, né? Ou enquanto você está correndo as barras, você fala alguns processos verbais, para quê? Para ajudar o subconsciente daquela pessoa a entender o que ela quer limpar, ou você pode fazer uma facilitação. O que seria uma facilitação? Você traz para mim um problema X, enfim, um problema de relacionamento, um problema financeiro, qualquer um que seja, e a gente facilita esse problema em cima de processos verbais. Como? A gente vai conversar com o corpo. O nosso corpo, ele é muito sábio, ele é muito poderoso. E a gente não sabe disso, a gente não respeita, né, o templo que é o nosso corpo. Tudo o que você perguntar para o seu corpo, seja de vidas passadas, de coisas do passado ou de coisas do seu futuro, ele vai saber te responder. Você só precisa estar em comunhão com ele, né? E é o que a maioria das pessoas não faz. Você acorda de manhã, você não dá bom dia para o seu corpo, você simplesmente existe, né? Você carrega ele para o seu trabalho, você carrega ele para onde você tem que ir, você coloca para dentro dele o que a sua mente quer comer, e na verdade não é bem assim. Quando você começa a ter uma relação de troca com o seu corpo, você começa a perceber que as coisas fluem melhor. Eu, por exemplo, depois que eu fiz o curso de barras, a gente aprende, né, no curso como conversar com o corpo. Eu comecei a escolher melhor os meus alimentos. A primeira pessoa que eu fiz o curso de barras, porque quando você é facilitador, quando você dá o curso, você tem que fazer 3 vezes esse curso, né? Então, a primeira vez que eu fiz esse curso, eu tive aula com uma moça, a Flavinha, uma fofa. Ela era vegetariana, ela não comia carne. E aí, no dia que a gente foi fazer o curso, a gente parou lá, foi para almoçar, e aí ela tinha acabado de falar no curso que ela era vegetariana, na hora que eu olho para o prato, um bifão lá no prato dela. Eu falei, ué, mas que estranho, ela falou que era vegetariana, né?
Aí a gente sentou, começou a conversar, tal, e eu perguntei, né? Eu falei, Flavinha, você não falou que você era vegetariana, né? Aí ela, mas eu sou, que o meu corpo hoje quis comer carne. E aí eu respeito o meu corpo. O dia que ele quer comer carne, eu como. E aí, assim, a gente começou a conversar sobre isso e muitas coisas mudaram na minha concepção, né? Eu, por exemplo, eu tinha, enfim, um problema de esôfago, chamado esôfago de Barrett. Eu tratava com remédio há 8 anos, já um remédio diário. Esôfago de Barrett, ou você usa remédio ou você opera. Como eu não queria operar, porque, enfim, é uma recuperação parecida com a da cirurgia bariátrica, é dolorosa, enfim, eu não quis operar, optei por tomar o remédio. Ok. E aí, depois que eu comecei a conversar com o meu corpo, eu comecei a escolher melhor os alimentos que eu como e eu consegui deixar de tomar o meu remédio. Então, hoje, eu considero que eu não tenho mais problema nenhum no meu esôfago, porque eu não uso remédio nenhum, eu não sinto dor, eu não tenho nada. Então, assim, eu não fiz exame ainda para saber se sumiu, mas eu me sinto bem sem o remédio, apenas respeitando os limites do meu corpo. Então, essa é a grande sacada, é você conseguir conversar com o corpo. E aí, voltando aos processos verbais, através de perguntas para o corpo, você vai perguntando para o corpo e vai fazendo os processos verbais. É dessa forma que funciona. É uma técnica muito legal também, fantástica. Eu utilizo bastante com os meus clientes. Dani, a resposta que vem do corpo, ela vem com uma consciência ou como um insight, uma percepção? Como que funciona isso? Depende, cada um é de um jeito, Celso. Eu, por exemplo, eu não consigo conversar com o meu corpo sentada, eu tenho que estar em pé, né? Eu tenho que sempre prestar atenção porque as respostas do meu corpo elas são físicas, né? O meu sim, por exemplo, ele pende para frente, o meu não, ele pende para trás. Mas isso depende. Eu já atendi pessoas que ela tinha uma explosão no peito, então o sim dela, ela sentia expandir o peito, né? E o não ela sentia contrair. Eu tenho um amigo que sempre conta muito nas lives dele que ele atende as pessoas, que então ele atendeu uma pessoa que o não esquentava o dedão do pé, o sim dava um formigamento no braço. Então depende, cada um manifesta de um jeito. E você também não pode, por exemplo, eu estou sempre calibrando o meu sim e o meu não. Eu estou sempre perguntando para o meu corpo se mantém dessa forma, porque pode mudar. Axis prega que você pode mudar a cada 10 segundos. Então, a cada 10 segundos, você pode ter uma nova resposta na sua vida. Você tem a opção de mudar de ideia. Não, e a maneira que chega é interessante porque tem muito a ver com uma harmonia. É uma coisa que é pessoal, todos somos diferentes e isso é maravilhoso. E também chega de uma maneira positiva. Eu tive essa impressão, porque quando você fala da resposta, você brilha, você fica iluminada. É isso? Sim. Faz Axis tem esse sentido? poder, né, de fazer a gente brilhar. Não, e não é só você, as suas alunas também. De tudo que eu vi, eu até pensei assim, teve um momento. Deixa eu ver se tem alguém que não é iluminado. E eu não encontrei. Não encontrei. Sabe esse olhar, esse jeito, essa clareza? Eu percebi isso em todas vocês. Eu achei isso muito Sim. interessante. Então é isso mesmo. É quando vem uma resposta, ela vem de uma maneira harmoniosa, né? Na maioria das vezes, né? Às Ou tem vezes alguma pode coisa? ser que não, às vezes a clareza ela não está instalada e você precisa facilitar aquilo através de processo verbal, de correr as barras, enfim. Nem sempre você vai ter total clareza de tudo, mas as barras vêm, os processos de Axis vêm com esse intuito, né? De te ajudar a ter mais consciência, a estar mais consciente dentro da situação. Acho que é o máximo poder vivenciar isso durante o dia inteiro, ter aquele momento que você se prepara e passa pelo processo e depois Passa a ser carregar uma isso. filosofia de vida, né?
passa a ser uma filosofia de vida. Você não consegue mais agir como você agia antes. Tudo você começa a ponderar, porque você sabe que vai ser melhor para você. Ouvir o seu corpo vai ser melhor para você. Nossa, muito interessante. É Eu tenho que passar fantástico. por essa experiência, com certeza. É muito Muito bom. legal. Eu indico. Mesmo porque, assim, a gente que está relacionado com a hipnose, a gente sabe, a gente chega à conclusão que a hipnose é apenas, numa tarde você aprende hipnose. Numa tarde, nada. Muito menos. Em uma hora você aprende a hipnotizar uma pessoa, mas, assim, te traz muita reflexão, te traz... você é obrigado a mudar uma chave, porque a hipnose muda realmente a essência da pessoa. Access não, né? A relação que o pessoal faz com hipnose é que você tem um superpoder. Você é um escolhido, um iluminado, não tem nada disso. É uma técnica diferente do Access, né? Porque você tem que viver o Access, você tem que transformar isso num estilo de vida, porque requer muito estudo. Eu vejo aqui a Dani, não quero puxar sardinha nem bajular ninguém, mas assim, eu vejo a Dani estudando aqui períodos longos, né? Ela está fazendo um intensivo aqui de estudos em processos verbais, assim, que assim, eu percebo que é muito gratificante, mas chega a dar dó, né? É muito tempo estudando, né? Eu só queria fazer essa observação antes de dar uma mudada no assunto. Antes, eu quero agradecer muito o pessoal que está assistindo pelo YouTube e agradecer de coração mesmo a atenção que vocês estão dando para a gente, tá? O Celso, ele tem um trabalho muito legal com o autista, né? Ele já tem alguns trabalhos muito bem estruturados com isso. E eu vejo uma relação das barras de Access com autismo também, né? Sim. Agora eu falei, eu jogo a peteca para vocês aí. Então, Marco, você colocou muito bem isso, porque por que eu estou tão encantado? Porque isso vai de encontro com muita coisa que eu já estava fazendo. Quando começou a pandemia, eu moro próximo a uma associação que trabalha com autistas, em especial as mães com seus filhos. E quando eles estão assim pequenos e são diagnosticados, os especialistas têm muitos recursos. Só que eles batem no teto. Esse teto é um pouco cruel, porque você parece que não tem muito mais o que fazer. E quando eu comecei a trabalhar com parceria com especialista, tem muito a ver com tudo que a gente está falando agora. Porque eu tenho um entendimento, até mais de um entendimento de como é o autismo e como isso acontece na vida desses pais. Com a hipnose, eu consegui fazer com que a criança desse saltos e mudança de consciência, o que bate com a gente está falando em relação à consciência. A Sim. maneira que se encara, e quando você faz perguntas, e daí nessa parte, eu até anotei aqui, enquanto falávamos, é como fazer a pergunta para que ela faça um sentido, e como se permite que chegue uma resposta de uma maneira um pouco mais assertiva. Existe uma correlação do que eu já fiz com autistas e com os pais, porque é um tratamento em conjunto, e quem fizer separado está completamente enganado, especialmente porque a criança tem uma correlação muito forte com os pais. Elas sentem e absorvem isso de uma maneira que eu acho que no futuro eles vão poder dizer qual é o nome dessa energia e como isso funciona em termos de informação que vai para a criança. Então, na prática, a gente vê muita coisa acontecer e coisas que surpreendem todos os dias. Até queria te perguntar, em relação a crianças, né? Estou devendo uma relação de quanta coisa boa dá para fazer em relação dos pais com seus filhos, até casando com o autismo, nesse sentido, em termos de muitos pais reclamam da criança muito agitada, essa dificuldade de comunicação com o próprio filho, e até deixo aqui um convite para todo mundo que trabalha com terapias se voltar também para o autismo. Por quê?
é tão compensador. Os pais, quando têm um pequeno avanço, aquilo se torna tão significativo para todos, inclusive para o terapeuta também. Eu percebo uma falta muito grande de ações nesse sentido. E agora, estudando e aprendendo contigo, eu estou vendo muitas conexões. Sabe? Acho que vai ter que ter um dia que a gente vai ter que separar um dia para, sabe? E depois colocar tudo isso em prática. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. O Dr. Dan Heer, que é o co-criador, ele escreveu um livro só sobre isso, na verdade. Chama Você Ensinaria um Peixe a Subir numa Árvore? E ele fala das crianças autistas como seres infinitos, né? Seres mais do que especiais. Ele fala que o autista, na verdade, ele tem muito mais consciência do que a pessoa que não é. Então, ele faz esse comparativo, né? E a gente tem um trabalho muito legal com as barras de Access, tanto para os autistas, né? Crianças com TDAH, dislexia, enfim, toda essa parte aí cognitiva, né, da criança, e também com as mães, porque, como você falou, está muito amarrado, né? Não adianta a gente tratar da criança e não tratar da mãe. E aí, no começo, quando eu comecei a dar aula, a dar os cursos de barras, a gente fez até um projeto bem legal. Eu não sei se você chegou a ver no meu Insta, tem um vídeo falando desse projeto, que era dar formação do curso de barras para as mães de crianças autistas. Por quê? Porque a criança autista nem sempre tem paciência para ficar lá na sessão correndo as barras, né? E a gente já viu comprovadamente a melhora que a criança apresenta quando ela corre as suas barras, né? Eu, por exemplo, tenho um pacientinho, um clientinho fantástico, que quando eu corri, ele deixa eu correr as barras dele, ele tem paciência, porque ele, enfim, ele desenvolveu uma afinidade comigo e ele deixa eu correr as barras dele. Ele melhorou a parte cognitiva, ele melhorou a parte de leitura, fala, ele falava sobre um único assunto sempre, né, porque eles não conseguem desenvolver muitos assuntos, então toda vez que eu encontrava com ele, ele vinha me falar sobre a mesma coisa, né, que era sobre os... Ai, como chamava? Aquele bichinho amarelinho lá, eu não lembro o nome dele agora. Enfim. Pokémon, não. Pokémon, isso. Toda vez que eu encontrava Pikachu. Com ele vinha me falar do Pikachu, exato, dos Pokémons. Então, o único assunto que ele tinha, que ele conseguia desenvolver com você, era sobre Pokémon. E aí a gente começou a correr as barras dele. As barras para criança é um pouquinho diferente, é um tempo um pouco menor, né? Você utiliza 10 minutos e mais 1 minuto para cada ano de idade que a criança tem. Então, você corre todos os pontos dentro desse período. Por quê? Justamente porque a criança não tem essa mesma paciência que o adulto, né? O adulto dorme, relaxa, aproveita a sessão, né? A criança nem sempre. Então, o autista piorou, né? E aí, qual que era esse nosso intuito de criar esse projeto? Dar o curso para as mães das crianças autistas, para que essas mães pudessem aplicar as barras à noite, quando a criança estivesse dormindo, né? E é, assim, um projeto que eu tenho ainda, que ele está um pouquinho devagar, não decolou ainda, mas é um negócio que eu penso que eu gostaria muito que desse certo e fosse para frente, porque a gente vê a melhora da criança autista, né? Assim, a olhos vistos, como a criança melhora, como ela tem um processo cognitivo maior, um desenvolvimento na fala, na escrita, ela dorme melhor. Então, assim, são vários aspectos que valem muito a pena a gente investir. Inclusive, seria muito bom que a própria mãe fosse uma practitioner de barras de Access, né? Porque exato, por isso que a gente tem essa ideia de dar o curso para as mães. Ô, Dani, eu tenho até uma dica sobre o que você falou.
eu fiz uma coisa quando eu ainda estava fazendo estágio, que eu tive a experiência de estar com autista. Foi o meu primeiro contato. Eu comecei a ancorar aquelas... Eu brincava aquelas fixações. Eles gostam muito de um Certo. tema, de alguma coisa. Aí eu pegava no ombro e ancorava a atenção que ele tinha nisso para os momentos de aprendizado. E ele foi dando saltos enormes de aprendizado. Olha que Começou delícia. a bater de frente com o som alto. Se ele queria alguma coisa, ele ia lá, fazia, e ele não surtava mais. Começou a ir no banheiro, começou a reconhecer parentes, usar nomes, e ele tinha uma desconexão muito grande. Então, na aplicação, uma vez conhecido os momentos em que está fazendo aquilo que ele é muito encantado ou fixado, você pode ancorar num Sim. ponto, e quando for fazer a aplicação, aplicar junto. Inclusive durante o Fantástico. sono. Por quê? Porque ele está muito condicionado. Eu entendo, numa das leituras que eu tenho autismo, como está no estado hipnótico. Em que sentido? Há uma fixação muito grande em alguns pontos. E todo o Sim. restante fica muito, assim, em segundo plano ou Disperso. mais. Total. E tanto que eles se assustam. Por quê? Porque eles estão num transe muito grande. Então, se fizer o sistema ao contrário, para momentos de aprendizado e também da aplicação, ele vai começar a dar saltos cognitivos. É como se Entendi. fizesse o caminho, funciona muito. É muito interessante poder fazer isso e virar parte. Fantástico. Eu vou Poder. experimentar na aplicação das barras. Sim, então, até depois eu gostaria de te passar com bastante detalhes, porque existem outras técnicas que podem cruzar, como o sleep talking, no qual a mãe depois fala com ele dormindo. E eu percebo que tem uma sequência aí que casa perfeitamente tudo isso. Dá para fazer tudo Fantástico, isso. porque aí você pode linkar os processos verbais com essas falas. Não vou falar mais nada. Você É entendeu? onde vai fazer toda a limpeza do Eu tenho subconsciente muitas dele. sugestões sobre isso. Maravilhoso. Vamos Nossa, lá, vamos tá falar. acontecendo mais coisas aqui. Tem uma coisa muito bacana também, que eu acho que vale a pena a gente falar, que é as barras para gestante. Por quê? A gestante, não só a gestante, mas as pessoas em geral, elas carregam muitas crenças, né? Quanto mais a gente vive, mais crença a gente tem. E aí, quando a gestante faz as barras de Access, ela não limpa somente o subconsciente dela, mas ela está trazendo para o universo um serzinho livre de todas as crenças que ela poderia estar passando para ele na gestação. Então, isso eu acho fantástico, e muitas pessoas não sabem dessa informação, né? E quando a Eu acho que gestante só faz esse as tema barras, ela... já daria uma live inteira, na verdade. Porque eu imagino o benefício que é educar e criar uma criança totalmente livre de uma série de maldições, como algumas pessoas rotulam, traumas. Sim, Nossa, é muito sim. interessante isso. Eu É já estava fascinante. interessado, fiquei mais ainda. É fascinante. Eu falei, eu sou suspeita, porque eu amo muito Access. Access, para mim, é realmente uma filosofia de vida. Dani, e em relação a falar com o corpo, você já falou muita coisa muito interessante. Mas teria como colocar isso na forma, para o leigo, para quem está chegando agora, uma maneira de se respeitar um pouco mais? Você já deu a dica, na verdade, que é começar o dia muito bem, respeitando o corpo, agradecendo, entrando numa frequência receptiva, para ter essa comunicação acertada. Porque, na verdade, pelo que eu estou entendendo, e eu já pensava assim, o nosso corpo está gritando com a gente. E a gente está ignorando cada vez mais. Sim. E no máximo de reação que tem é tomar um analgésico, alguma coisa que mascare. Né? Então é uma situação de briga, de luta, de guerra, não é? Teria assim, alguma coisa nesse sentido? Um ritual seu, E agora eu assim te que você adaptou, pergunto, né? né? Como seria o universo ao invés de você entrar nessa guerra contra o seu corpo, nessa situação de briga contra o seu corpo, Trabalhasse você junto. acolher, né? Mesmo que seja uma dor de cabeça, acolhe, recebe e solta, né? A gente usa muito dentro de Access. Deu a dor de cabeça, muitas vezes ela não é sua, né? Como eu falei, 98% dos nossos sentimentos e pensamentos não são nossos. Então, questiona, isso é meu? Né? Será que isso aqui que eu estou sentindo realmente é meu?
o corpo vai te responder. Se for seu, ok, vamos trabalhar para devolver para a Terra, porque muitas vezes a Terra precisa de contribuição. E aí ela está gritando com você, você não ouve. Qual é a forma que ela encontra, né, de fazer se ouvir? É te causando alguma dor, algum dano. E aí você devolve essa energia para a Terra, e outras vezes essa dor não é sua, né? E aí você devolve essa dor para o remetente com consciência anexada. Geralmente costuma funcionar. Depois que eu fiz o curso de Axis, eu assim diminui muito as vezes que eu preciso realmente entrar com um remédio, um analgésico para as minhas dores. Eu tento sempre me trabalhar primeiro com os processos verbais, tentando distribuir aí para o seu devido dono, né? Mas nem sempre é possível, às vezes é inevitável, a gente tem que acabar tomando um remédio, enfim, coisas normais, mas eu acho que é uma grande contribuição, não só para a gente, mas para todo mundo, você aprender a lidar com isso de uma forma simples, porque, na verdade, faz parte da gente, a gente que não sabe lidar com isso, né? E a partir do momento que você toma consciência, você se torna uma potência. É uma dica muito boa. Eu me sinto desafiado a colocar tudo isso em prática. Vamos lá. Com certeza farei. Quero ver, muito bom. Essa situação que você falou aí da mulher, da gravidez e tudo mais, né? Tem uma outra técnica também, não sei se você ouviu falar, que é do corpo explica. Você chegou a ver isso aí. É uma técnica que muita gente está comentando sobre ela, sobre o corpo explica, que é toda a inicialização da criança, né? Até os seus 5 anos de idade. Então, essa que você falou, do barra de Axis, aí, se você complementar essa com o corpo explica, acho que fica ideal. Fica ideal. Porque você consegue controlar a ansiedade também com barra de Axis, consegue? Consegue. A mãe fica muito ansiosa também, né? Aí tem a hipnose também tem essa situação de conseguir fazer essa parte da ansiedade. Aí entra a barra de Axis e depois entra com o corpo explica. Nossa, a pessoa fica... Essa criança sai perfeita. Vai sair um unicórnio. As crenças limitantes não vão existir jamais, pode ter certeza disso. Vai sair um unicórniozinho. Vai sair um unicórnio, sim, perfeito. A te perguntar uma coisa agora. Sobre florais. Mudou só rapidamente assim. Você já veio falando muito do barra de Axis, eu sei que você tem conhecimento também sobre florais. Sim. Né? Eu só queria dar uma introdução, assim, o que seriam florais de Bach? E é verdade que serve nos pets também, porque eu tenho um pet em casa. Eu gostaria de saber se é verdade que serve nos pets também. Sim, os florais de Bach, eu também sou muito suspeita em falar, né? Eu sou formada pelo Bach Centre, que é a escola fundada pelo Dr. Eduard Bach, que é o criador dos florais de Bach. E os florais de Bach, eles são maravilhosos para tratar o nosso emocional, né? Os florais, inclusive, eu uso muito em conjunto nos meus pacientes, nos meus clientes, a técnica de barras associada aos florais. Por quê? Porque o floral, ele vem com essa carga de tratar o seu emocional, né? E ele trata de dentro para fora. Então, na verdade, ele vai... É como se você estivesse descascando uma cebola, né? Você vai tirando as camadas, até chegar lá no âmago da questão que precisa ser tratada. Os florais auxiliam nesse aspecto. E, sim, eles servem para pets também. E muito bem. Eu tenho muito resultado com animais, com florais de Bach. Eles são fantásticos. Os florais, ele lida com a parte mais primitiva do cérebro, não é isso? Tem a ver com o olfato e com a parte que está ligada à sobrevivência. Aquela parte reptiliana, né, que eles falam. Sim. Na verdade, assim, ele não necessariamente passa pelo cérebro, né, porque ele vai pelo olfato e paladar. E aí cai na corrente sanguínea. Mas, assim, eu acho que o principal dos florais, tanto que a gente sempre pede para quando a pessoa vai tomar,
ela colocar embaixo da língua, segurar um pouquinho e ficar 20 minutos depois que ela engolir, que ela processar esse floral, sem tomar água e sem comer nada. Por quê? Porque é uma região onde a gente tem muita papila gustativa, onde a gente tem muita célula receptora, que é para esse floral agir mesmo no seu organismo, né? E assim, a gente tem resultados fantásticos com os florais. Eu gosto bastante dos florais porque eles também são rápidos, assim como as barras, eles têm uma atuação rápida no sistema, né? E eles são bem direcionados. Quando você pega um terapeuta floral que consegue perceber a essência do seu problema, que ele escolhe a essência exata para tratar aquela causa, é muito rápida a absorção e a resolução do problema. E sem efeitos colaterais. Nenhum, né? Tanto que pode usar grávida, pode usar criança, bebê, assim como as barras não tem efeito colateral nenhum e nem contraindicação nenhuma. Muito bom. A saída. Algo tão amplo, com tanta eficácia e tão pouco explorado ainda, né? Na verdade, assim, eu acho que os florais, eles precisariam ser um pouco mais divulgados, né? Hoje em dia a gente tem aí muita coisa chegando no mercado, tem muitos outros florais, tem Saint-Germain, tem Golfinhos, tem Amazônia, são muitas vertentes, né? E para te dizer, funciona? Funciona, todos funcionam. Eu, particularmente, sou apaixonada por Bach, né, que é o que eu me dediquei a estudar. E então, assim, o que eu posso falar para você é sobre a eficácia dos florais de Bach, mas existem muitos outros no mercado. Os de Bach eu posso te garantir que funcionam muito bem. Entendi. Tá na minha lista de pesquisas também. Preciso me aprofundar. Fantástico, eu super indico. Os florais de Bach já são, assim, é um pouquinho mais fácil, dá para você fazer a consulta online, né, um tratamento à distância, dá para você prescrever por WhatsApp. Então, é uma técnica um pouco mais fácil de se chegar no cliente do que as barras, que obrigatoriamente tem que ser presencial. E acho que também dá para ser usado muito em alguns momentos como estabilizador, até usar outras terapias. Outras vezes ele pode ser o ponto principal de tratamento. Isso tem muito a ver com a sensibilidade e caso a caso, não é isso? A gente tem dois tipos de florais, na verdade, né? A gente tem o floral de situação e a gente tem o floral de tipo. Qual é a diferença dos dois? O de situação é para você prescreve para o paciente quando ele está vivendo um momento específico, um luto, uma quebra de emprego, uma quebra de relacionamento, enfim, qualquer problema que a pessoa esteja passando que não faça parte do dia a dia dela, né? Esse é o floral de situação, que a pessoa vai usar lá 1, 2 frascos e vai resolver o problema. E a gente tem o floral de tipo. O floral de tipo é um floral que o terapeuta vai identificar na personalidade da pessoa o que não está de acordo com a forma que ela gostaria de viver. Então, por exemplo, às vezes a gente tem uma pessoa muito tímida que chega para você e fala: eu não consigo falar em público, eu tenho muita vergonha, isso me atrapalha, né? Eu tenho problema na empresa porque eu não consigo falar nas reuniões. Nesse caso, a gente passa um floral de tipo. Por quê? Porque ele vai tratar a personalidade da pessoa. E aí já é um tratamento um pouco mais longo, não é com um frasco que você resolve. Dani, você citou uma coisa que eu não tinha pensado em relação ao luto. E as pessoas costumam pegar uma informação e colocar dentro da ignorância dela, dentro de um formato. Quando a gente pensa num momento como esse tão difícil, tão intenso, Tão difícil. E as pessoas já pensam assim, ficarem dopadas ou coisa parecida. Agora você trouxe uma saída que não traz dependência, não traz um entorpecimento imagino que de maneira nenhuma,
mas cria uma estabilização. Essa minha leitura está correta? Então, seria uma saída para muita gente que elas nem imaginam que teriam? Sim. E eu te digo mais, eu te falo que assim, a associação entre floral de Bach e barras de axis para luto é fantástica. Por quê? Porque você vai melhorar o aspecto emocional dessa pessoa através dos florais e você vai melhorando todo o aspecto subconsciente, né? Porque às vezes a pessoa ela não sabe que ela tem aquele trauma, aquele problema, ela não tem noção da dimensão que aquele luto está causando, o estrago que está fazendo dentro dela, né? E aí com as barras você consegue limpar. Por quê? O legal das barras é justamente isso, né? Diferente de uma terapia convencional, você não precisa falar para o terapeuta qual é o seu problema. Porque às vezes, muitas das vezes, você nem sabe, né, explicar para o terapeuta. Ah, eu sofro de ansiedade, tá? Mas por que você tem ansiedade? Não sei te falar. Né? Isso pode ser que venha lá da infância, pode ser que venha de outra vida, no DNA, a gente não sabe. E aí as barras têm esse poder de limpar sem que você precise falar. Né? Isso para o luto eu acho fantástico. E muitas vezes você está passando um momento de luto, mas você não tem o direito de vivenciar esse momento. Por quê? Porque outros dependem de você. Sim. E dependendo do que você faz na sua vida, no seu trabalho, exemplo, de repente alguém que precisa se locomover, precisa estar dirigindo. Se ela vai lançar a mão daquelas medicações, ela está colocando a própria vida em risco. Exato. Então são coisas que realmente tá aí, a gente nem imaginaria que teria uma saída tão acertada. Acho que a palavra certa é Eficaz essa. e tão Sim, próxima sim. da gente, né? Nossa, achei importantíssimo esse. Todos os pontos foram muito interessantes, mas até pelo momento de tantas perdas, acho que não tem ninguém que não tenha alguém que não tenha perdido alguém nesse momento. De uma maneira Sim. tão triste. E a vida tem que continuar todos os dias, a gente tem que estar produzindo, fazendo, e não, muitas vezes tem terceiros que dependem de você em vários níveis diferentes, na verdade. Sim. Poxa, é importante saber disso. Obrigado, Dani. Exatamente. Por nada, imagina. Quer falar alguma coisa, Marco? Sim. Uma coisa que me ocorreu agora, essa limpeza que a Dani comentou. Ah, tá. Só lembrando que a Dani vai deixar um presente pra gente no final, tá? Não é só o hipnotista que deixa presente, não, hein? Ela vai deixar aí uma facilitação pra gente aí. Então, eu tô feito, Mas Marco, assim, porque para mim tá tudo sendo presente aqui. só para quem ficar até o final, né? Porque eu tô vendo aqui, o pessoal tá caindo aí. Bom, uma coisa que é bom frisar nessa parte de limpeza que a Dani comentou é que tem muita gente que faz a constelação, e a constelação ela não é uma terapia, é uma terapia bem profunda, mas não é uma terapia 100% completa, porque ela deixa a pessoa em frangalhos, né? Ela expõe todo o arquivo genético da pessoa e entrega para a pessoa, fala assim, está aqui. É mesmo você entregar um quebra-cabeça para a pessoa, fala assim, ó, todas as peças estão aqui. Faça bom proveito. Eu acho muito indicado a pessoa fazer barras de axis após uma sessão de constelação familiar. Não é isso mesmo, Dani? Na verdade, assim, eu não posso falar sobre a constelação familiar porque eu não tenho conhecimento profundo, mas eu já atendi muitas pessoas que fazem a constelação, inclusive já indiquei também para a pessoa, olha, o seu problema é factível de você resolver na constelação, e depois que ela faz a constelação, ela vem para mim, para a gente fazer as barras, para limpar, na verdade, todo aquele trauma que ficou da constelação. Às vezes descobre coisas que não fazia ideia, né? Então, as barras vêm com esse intuito de ajudar nessa limpeza. Super indicado, Marco. Muito legal.
E outra coisa que é muito importante nessa época de pandemia, a gente depende muito do marketing digital. O que você tem a dizer sobre o marketing digital? Como é que você está fazendo? Se você tem alguma dificuldade? O marketing digital, na verdade, eu acho que depois da pandemia ele passou a fazer parte da gente, né? Principalmente nós terapeutas que trabalhamos divulgando o nosso trabalho, nossa imagem, né? Obrigatoriamente você tem que ter um marketing digital. Efetivamente, nas barras, não faz muita diferença, mas para você divulgar, para você fazer as propagandas, enfim, para mostrar o seu trabalho, ele é essencial, não pode faltar. Legal. O pessoal fala muito do novo normal, e eu gosto de frisar o seguinte, né? O novo normal é uma nova polarização, né? Porque vai ter gente que vai abraçar o online, tem gente que não vai abraçar, tem gente que vai continuar usando máscara, tem gente que não vai. Tem gente que vai repensar esses encontros sociais, principalmente os não necessários. E tem gente que vai continuar vivendo esses encontros, né? Como se a vida volta ao normal. Então, eu acredito que vai ter um novo mercado despontando aí, né? Tanto no presencial quanto no online, né? As barras de Axis, se eu não me engano, veio já a autorização para ser feito de via online. Sim. Tá? É isso mesmo? Como que você vê essa... Não só o curso de barras, como a maioria dos cursos de Access Consciousness, o Gary liberou para serem feitos online. Mas eu, particularmente, Daniela, não acho... Eu sou um pouco resistente ainda a esses cursos online. Por quê? Porque as barras, principalmente, né? Você tem que tocar, você tem que aprender, fazer, enfim, você mostra para a pessoa, estou tocando no lugar certo, não estou. Então, assim, eu particularmente acho essencial o presencial, mas já existe o curso liberado pela Access Consciousness de barras de Access Online, e não só de barras, o fundamento, entidades, todos os cursos que eles oferecem, eles já liberaram o online. E mesmo porque, né, eu já vi várias pessoas correndo barras, e tem pessoas que simplesmente correm as barras da maneira mais básica possível e funciona muito bem. Sim. Mas você tem um jeito de aplicar as barras que é um pouco diferente, porque você usa processos verbais, né? Você já põe em prática os seus processos verbais. Sim. Né? Eu acredito que é isso que é o seu diferencial mesmo hoje, né? O Gary, ele fala para você não ensinar processos verbais no curso de barras, né? Ele fala que quando você está correndo as barras, não é essencial que se faça os processos verbais. Porém, pela minha experiência que eu adquiri já ao longo desse tempo que eu estou vivenciando a Access, já percebi que tem uma funcionalidade melhor quando você corre as barras fazendo processos verbais, né? A eficácia do problema, eu acho que se resolve mais rápido, tem uma eficácia melhor para mim, tá? Mas não necessariamente é obrigatório, pelo menos, aliás, não é obrigatório, né? É uma técnica que eu desenvolvi porque eu achei melhor para mim, eu me dei melhor com ela, mas não faz processo verbal em barras de Axis. Tanto que, assim, é engraçado que às vezes eu estou atendendo alguns clientes
e eles me falam, eu já corri barras com outras pessoas, com outros practitioners de barras, e nenhum deles faz igual a você. Então, eu acredito muito que cada um desenvolve o seu jeito, né? Cada um tem aí uma técnica que se adequa melhor, e eu me adequei com essa fazendo o processo verbal durante as barras, e para mim, pelo menos, eu tenho um resultado muito bom. Legal. A gente está entrando na reta final. Gouveia, você quer falar alguma coisa? Cara, eu estou tão aqui, eu escutava a Dani falando aí, a respeito de todo esse contexto, essa vivência que ela tem, experiência aí, em relação à barra de axis, que você fica completamente falando, cara, como que... Tem muitas outras coisas que nós não conhecemos, quando a gente que nós conhecemos, verificamos que não conhecemos nada. Ou seja, quanto mais nós... Oi? A gente gasta a nossa cognição aí para ir ficando imaginando, criando contextos, tal, né? E é uma viagem muito legal. Eu postei isso no Instagram hoje, sobre o Hélio Couto. Isso aí é um vídeo do Hélio Couto falando isso. Nós somos os suicidas, né? Ele falando no vídeo. Aquele cara que tem o tempo dele, o suicídio no tempo, né? Aquele cara que tem um tempo dele perdido, que fica ali no bar, bebendo, não sei o quê. Não que tem, cada um faz o que tem que fazer com o seu tempo e tal. Mas o cara que fica constantemente, sua vida praticamente dentro do bar, bebendo, não sei o quê. Esse é um auto-suicídio do seu próprio tempo, do seu conhecimento. Então, muitas vezes, você podia estar aprendendo, você podia estar conhecendo, você podia estar se aprimorando, né? E como a Dani fazendo essa live conosco hoje aí, passando tanto conhecimento, que eu vou ser sincero, eu desconhecia completamente barra de axis. E hoje, com ela passando isso aí, esse conteúdo para nós, eu consigo ver de outra forma, imaginar de outra forma. Ou seja, ela conseguiu me tirar fora da casinha, né? Porque então a gente fala muito de hipnoterapia, hipnose, hipnoterapia, PNL, aí vem PNL, vai isso aqui, mas a gente fica rotulado naquilo. E aí vem, bom, barra de axis, vamos falar, pronto, vamos aprender sobre. E eu, sinceramente, não fui atrás de informação assim e tal. E hoje ela veio com toda essa informação, eu falei, cara, isso aí é... Né? Eu já fui Corpo Explica, já constelação familiar, tal, mas barra de axis não, apometria também não. Então, são outras linguagens, né, e conhecimentos que é muito importante para nós. Acho para conhecer, para amadurecer e para aplicar. Principalmente aplicar. Mas para aplicar temos que aprender, né, Dani? Sim, para aplicar tem que aprender. Mas o curso de barras, ele é um curso muito simples, tá? É uma técnica muito simples, é um curso de um dia, de mais ou menos umas 8 horas. Eu começo o meu curso às 9 e termino por volta de 6, 6:30 da tarde. E a técnica, a aplicação da técnica também é muito simples. Então, na verdade, assim, é o simples e eficaz, né? Por isso que é tão fascinante. O pessoal consegue fazer a terapia no próprio curso, entre eles mesmos alunos, assim? Ele consegue fazer alguma coisa nesse sentido? Sim, a gente aplica, a gente passa o teórico e depois a gente vai para a parte prática, onde você aplica e recebe barras na prática. E a pessoa que faz o curso também, ela também pode se auto-aplicar, né? Só que aí é de uma maneira um pouco diferente. Mas eu, por exemplo, corro as minhas barras toda noite. Pô, que legal. Show. Show de Eu bola. sei de uma coisa... Pode falar, Max. Vale muito bem deixar claro que quem aplica barras também recebe ao mesmo tempo, né? Isso que é interessante, porque as crenças limitantes que você tem em comum com a pessoa vão se dissipando também, né? Enquanto aplica, está se auto-aplicando também, de certa maneira. Isso. Sim. Isso é muito bom. Assim, eu tenho já uma pré-conclusão da seguinte coisa. Absolutamente nada que foi colocado brigou com nada que eu já tinha. Ao contrário, eu estou sentindo vários encaixes, estou percebendo muitas respostas que eu não tinha. Parece que está preenchendo algumas lacunas, né? E eu estou achando mais interessante ainda. E, Dani, até para trazer um pouco mais de informação para o público, eu queria fazer uma colocação que é muito clássica, que a gente vê na internet, que é assim: trauma é o passado, estresse é o presente,
e o futuro é a ansiedade. São 3 males que vivenciamos muito nesses dias. O correr às barras, isso é uma suposição. Seria lidar com esses 3 tempos? No caso, passado, Sim, presente, é isso? na verdade, em Axis a gente muda só um pouquinho, né? A gente fala dos traumas do passado e dos dramas do futuro, né? Então a pessoa que não está no presente, na consciência, ela vive no trauma e no drama. É como aquele Mas é bichinho de exatamente pelúcia que os nossos pets ficam puxando para lá e para cá, não é? É exatamente isso, né? Quando você está consciente no presente, você está livre lá do trauma e do drama, é onde você consegue limpar tudo isso. Inclusive, nos processos verbais, a gente fala muito também sobre vidas passadas, presentes, futuras, paralelas, né? Que é para você abranger total limpeza. Nossa, imagino que o resultado deve ser fantástico. Porque a pessoa ela acaba meio que se libertando de um sistema, um loop negativo. Exato. Estava no loop Inclusive, negativo. a gente fala em Access sobre essa parte do looping, que é o sistema de sequência trifásico, né? Eu, particularmente, desenvolvi uma forma de fazer, de correr as barras, que todo ponto que eu vou correr as barras, eu chamo pelo sistema de sequência trifásico, que é justamente para limpar os loopings. Então, Nossa, assim, é muito processo de limpeza, sabe? Não tem como a pessoa sair sem dar aí um bom delete no HD dela. Não tem como. Ô, Dani, e lembrando que, de repente, um único simples pensamento errado pode comprometer uma vida inteira. De repente, uma coisa como eu não mereço. Olha que pequenininho, eu não mereço. Se isso ficar incrustado em você, você não respira direito, você não vive direito, você não Vira produz crença, né? direito. Você é uma crença limitante, é um nó tão pequeno, de repente, de uma frase tão pequena, de uma conclusão errada, de um trauma tão pequeno, pode encerrar uma vida nisso, né? Você pode sabotar Você a sua não vida tem inteira. noção, né, do estrago que pode causar um simples eu não mereço, né? Pode causar um estrago aí de uma vida inteira, um trauma que você vai carregar aí para o resto da vida. E E eu, por compromete não exemplo, só já. você, como os outros, não é, Dani? Porque daí os Sim, seus filhos, o seu cônjuge, tudo. é aquela chamada efeito cascata que a gente fala, né? Que vem, passa de pai para filho, traz no DNA, passa de avô para pai, para filho, para neto e vai embora, né? E não tem fim nunca. Então, assim, a gente não costuma falar, por exemplo, que existe maldição de família, né? Existe crença que você não limpou direito e que aí vai vindo, é o efeito cascata que vai Inclusive esse trazendo. termo, né, Dani? Maldição de família. Parece que é um decreto. Você já está Sim, herdando, ponto. Parece que não tem jeito, não é? Como é perigoso. Eu acho que até a sua colocação de processos verbais deve trabalhar isso muito bem. De repente, sim. como você incrusta as coisas, cristaliza, fica com um poder tão grande. É até uma palavra pesada, maldição de família. Tipo, é quase decreto de que você tem que passar, não é? Exato, né? Tem esse É peso, não tem? obrigatório, né? A sua mãe Sim, passou por sim. isso, sua avó passou por isso, você vai Tipo, não tem passar. jeito. Todas as mulheres da família vão passar. É mais ou menos isso mesmo. E é tão fácil escutar isso por aí, não é? Você sabe que em Axis a gente tem, dentro do facelifting, a gente consegue, dentro da biometização também. A biometização é um outro processo corporal que a gente usa para não trazer as repetições. Então, por exemplo, não tem aquelas pessoas que a mãe é gordinha, arcadinha, geralmente tem um seio farto, e aí as pessoas falam: ah, você quer saber como vai ser a filha? É só olhar para a mãe, né? A filha vai ficar Decreto. igual. É um decreto exato. Não necessariamente você, mas que inconscientemente, para pertencer àquela família, você acaba se moldando daquela forma, mesmo que fisicamente.
Então, a biometização, ela quebra isso, né? Ela traz essa quebra para quê? Para que você não copie nem a parte física e nem o mental dessa Te família, liberta. que nem tudo você quer absorver, né? Tem coisas que Sim. você não quer absorver. Não, e não é homenagem para a pessoa pegar coisas que de repente não é positivo. Ou de repente um Exato. decreto de uma doença, ou de coisa parecida, né? Eu tinha um Exato, né? amigo, Aquela história de que a avó teve câncer, a mãe teve câncer, obrigatoriamente, deu no exame da genética, a filha vai ter câncer. Não, não vai ter. Se optar por não ter, se no seu interessante ponto de vista você decretar que você não vai ter, você não tem. eu tinha um amigo que ele tinha isso aí. Ele conheceu uma garota e ele fazia que não, quero conhecer sua mãe, quero conhecer sua mãe, quero conhecer sua mãe. Eu falei, cara, por que isso que não? Porque do jeito que ficar a mãe, a filha vai ficar. Eu falei, meu, ele tinha essa coisa. Eu ia, não, tem que conhecer a mãe. Aí eu tô com a namorada, você já conheceu a mãe? Eu falei, não, vai conhecer a mãe. E aí, esse negócio que você falou aí. Mas isso existe de fato, né? Ô, Dani, sabe o que eu gostaria que você explicasse? Uma coisa muito interessante, que me veio agora, nesse instante. Existem vários caminhos para coisas positivas. E dentre tudo que é oferecido, tem aquele que é voltado para a estética. E eu não vejo nada de ruim nisso. Tem gente que precisa se ver bem, é uma pessoa visual, ela precisa se ver bem para respirar melhor e para se sentir positiva, e daí entra no loop positivo. Eu fiquei impressionado com antes e depois de alguns casos em que usou a barras, e tem um termo que me foge agora, desculpe, em que as pessoas, elas parece que fez uma plástica, uma É o harmonização. Eu facelift. fiquei, nossa, como que é isso? E detalhe que eu queria perguntar importante, fazer isso, inclusive, é uma maneira de chegar em algumas pessoas e que depois ela vai estar trabalhando no interior dela. Não é só uma coisa Sim. estética, não é isso? O facelift, na verdade, ele não faz parte de barras, né? É um outro processo de Access, que apesar dele trabalhar o facial, né? O facelift, ele busca a regeneração facial, mas ele trabalha o corpo como um todo, né? Então, assim, já vi casos de pessoas que fizeram uma sessão de facelift e saiu mais magra, a calça saiu mais folgada, é imediata a coisa. Então, assim, é uma porta de entrada para que a pessoa cuide do externo, mas também passe a se preocupar com o interno. Porque é aquilo, né, Celso? Não adianta a gente cuidar da casca, né? Se o seu interior não estiver bem, se você não estiver em paz consigo mesmo, se você estiver deixando o seu ego sobrepor o seu eu superior, nada do que você fizer de estética vai durar, né? A casca, ela tende a envelhecer e a estragar muito rápido quando o seu ego te domina. Mas os resultados são impressionantes. São bem legais. E agora você acabou de complementar que são mais duráveis, por quê? Porque automaticamente você vai ter que trabalhar o interior. Senão, não adianta. É o que eu falei, né? Se você trabalha só a parte de fora, vai ter que ser é como enxugar gelo, né? É uma constante. Você vai ter que estar fazendo aquilo o tempo todo. Mas é muito interessante. São transformações incríveis. Eu acho que tem assim infinitas possibilidades Axis aí para a gente trabalhar. Bom, Dani, eu acho que agora chegou a hora de... Faz o seguinte, deixa o seu jabazinho aí, deixa aí sua agenda de curso, seus eventos que você está promovendo. Depois você pode entrar com os processos verbais aí, com o processo aí de presente para a gente. Na verdade, assim, como a gente está online no YouTube, eu não posso aplicar o processo verbal inteiro, porque Access tem uma frase aclaradora que só os CFs podem falar, né? Que são as pessoas que já têm a formação completa, que não é o meu caso, eu não sou CF. Então, eu não posso falar a frase aclaradora. Mas eu posso falar aí alguns processos para vocês terem uma ideia de como é.
e deixar uma ferramenta para vocês utilizarem no dia a dia de vocês, que eu acho fantástica, eu utilizo ela até hoje e ela já me trouxe muitos bons resultados. Então, é isso que eu vou deixar para vocês como presente. Nessa pandemia, eu não estou montando turma de curso, porque até por questões de segurança, enfim, mas eu estou dando curso VIP. Então, a pessoa que quiser fazer o curso, entre em contato comigo, a gente marca uma data que seja boa para ambos, e eu dou o curso só para uma pessoa, uma ou duas no máximo, para a gente não ter aí os problemas com a Organização Mundial da Saúde. E os atendimentos, eu já voltei com os atendimentos presenciais, né, há quase um mês aí eu já voltei a atender, também respeitando as normas, com máscara, luva, e é isso, gente. Curso, por enquanto, a gente está só nessa pegada de VIP mesmo. Tá certo. Isso aí. Tem mais alguma coisa que você quer falar antes de finalizar? O que você quer? Agora Bom, eu fica. acho que eu posso deixar um processo verbal aí para vocês. Os processos verbais, a gente tem alguns tipos de processos verbais. Um deles é os processos de lugares, né? Então, eu vou mandar um processo aqui para que vocês possam ir internalizando isso no subconsciente de vocês, né? Em todos os lugares onde a nossa consciência não está ativa e onde a gente não tem total e real sabedoria da potência que somos, nós vamos destruir e descriar imediatamente, por favor. E aí, quando eu trabalho esses processos verbais, eu faço na sequência a frase declaradora de Axis, que infelizmente eu não posso falar aqui, porque a gente está online no YouTube. Mas é dessa forma que funciona. E o Dr. Gary, o Dr. Dan, na verdade, ele sempre deixa para a gente uma frase que eu costumo usar todos os dias. Desde que eu fiz o curso, eu utilizo essa frase, que é: tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Ele pede para que a gente repita essa frase 10 vezes ao acordar e 10 vezes antes de dormir. E ele fala que ao longo de 15 dias você já começa a perceber as mudanças acontecendo na sua vida. Agora, na pandemia, ele pediu para quê? Para ajudar, né, a passar logo essa pandemia, a gente falasse essa frase 100 vezes por dia. E aí eu tô lá, né? A cada hora eu falo 10 vezes a frase, que é para poder complementar aí as 100 vezes no dia. Mas para vocês que estão entrando agora, que estão conhecendo o Axis agora, eu acho que fazer as 10 vezes de manhã e as 10 à noite já é um começo aí para começar a galgar os caminhos de barras de Axis. Dani, como que é a frase? Pode repetir para mim? Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Anotado. Eu vou fazer mais do que 20. Com certeza. É isso aí. Faça quantas vezes você puder, porque essa frase é de muita contribuição mesmo. E um convite fica para todos, né, Dani? Porque conhecimento parado é como a própria água, apodrece. Você tem que colocar em ação. E para quem está recebendo uma informação nova, acho que não tem coisa melhor do que testa de coração aberto, se permita num novo campo que pode colher novas flores, coisas boas, né? Sim. Eu quero deixar esse desafio para todos. Até quem de repente tem algum tipo de resistência ainda, se permita, coloca na prática. Só tende a fazer bem, com certeza. Acho que na prática vai se surpreender muito, né?
E eu estou aberta. Quem quiser marcar sessões de barras, quiser experimentar, é só entrar em contato. Eu acho que a palavra da pandemia é essa mesmo, né? Permita-se, né? Se permitir, né? Se permitir. Eu acho que se resume em tudo. A partir do momento que você se permita, muitas coisas podem mudar na sua vida, muitas coisas podem acontecer na sua vida. Então, acho que permitir e colocar em prática tudo aquilo que é absorvido aí. E a partir dessa forma, pensando desta forma, eu acredito que você vai ter muito conhecimento e uma evolução muito grande aí. Em qualquer contexto na sua vida. Não é isso, Dani? É isso, gente. É exatamente. O Gouveia falou e eu assino embaixo. O se Pessoal, permitir alguém mais tem alguma pergunta para fazer? Nossa querida Dani, alguma pergunta a mais para fazer, por gentileza? Fique à vontade. Eu acho que eu queria fazer uma pergunta a mais, acho não. Acho que vai ser legal. Em alguns momentos, isso me lembra muito o permitir da lei da atração e do filme O Segredo. E quando começamos a primeira live, falava sobre sucesso e falava como utilizar a lei da atração nesse sentido. E tudo que foi colocado aqui acabou dando muito poder, e eu fico feliz de falar isso, de quando a gente se permite, quando a gente se abre, quando a gente dá um comando para os sentidos em escutar mais, aprender mais, para poder fazer mais. Até você imagina que conhece O Segredo, o filme, ou Lei da sim. Atração e tudo isso. Eu achei de uma maneira tão harmônica todo o conhecimento que foi colocado e dando um paralelo com tudo isso. Eu acho que eu não estou errado de estar fazendo esse paralelo, não, né, Dani? Não, eu só tenho, na mensagem. verdade, um adendo que eu gosto sempre de falar. O que o filme ou o livro O Segredo não conta é que, na verdade, a potência somos nós, né? O segredo, ele está dentro da gente. Então, ao invés de ficar buscando formas mirabolantes aí de conquistar esse bem material, enfim, tudo isso que o segredo prega, se volta para você, se volta para o universo que existe dentro de você, e aí sim você vai encontrar o seu segredo, né? Então, essa é a dica que eu dou, que o filme não conta. E lembrando o sucesso que os livros, o filme, os tantos vídeos temáticos voltados para isso, né? Tanta coisa foi dita e faltou esse pedacinho. Porque também lá tem muita coisa de você jogar para o universo. Para as pessoas que não estão acostumadas a entender conotações, começa a achar que é jogar e esperar de uma maneira até passiva. Não, você tem muitas respostas. E está É dentro de ficar na você. pergunta, Celso. Eu Fica na acho que pergunta. quando você fica na pergunta, você abre as infinitas possibilidades para o universo te presentear da melhor forma possível. Quando você busca a resposta, você se bloqueia. E aí você impede o universo de te presentear com algo melhor. Podemos deixar esse desafio para todo mundo que assistir, tanto pelo YouTube ou que participou aqui, de justamente colocar um período, sei lá, uma semana, 10 dias. Se permita, por que não? Sim, Fica na pergunta. fica na pergunta. Fica na pergunta, por que não? Desafio todo mundo a ficar 3 dias na pergunta e depois vocês me contem no meu canal, nas minhas redes sociais, como é que está sendo, como que está a dinâmica da vida de vocês, se algo mudou. Um desafio, né? Desafio positivo. Desafio positivo. É isso. Bom, feito. Eu acho que ficou muito esclarecedor. Acho que, como você falou, quem quiser alguma pergunta no seu canal, né? Acho que só as plataformas digitais aí para procurar. Eu agradecer, Dani, muito obrigado pela noite maravilhosa, pelos conhecimentos, né? Que eu tenho que aprender muito ainda, estou começando ainda, né? Então, Todos nós, né? é um caminho vasto aí para mim, então, imagina, estou começando, né?
Mas eu acredito para você, depois dessa aula que se passou aí, eu vou pensar com muito mais carinho, vou aprender muito, estudar mais sobre barra de Axis. Quem sabe fazer o curso com você, né? Possivelmente. Estou à disposição. Obrigado Vai de ser um coração. prazer, vai ser um prazer dar curso para vocês. Obrigado de coração mesmo, viu? E eu estou muito mais otimista e me sentindo já como se passasse por um processo. Eu me sinto desintoxicado. E parece que um peso, eu não sei qual a porcentagem ainda, eu estou processando, mas parece que um peso saiu dos meus ombros. Lembra, 98% dos seus pensamentos não são seus. Nossa, quanta coisa para processar. Eu Um fico pouco grande mais. tudo, até mais. Nos dias atuais, então, Marco, tudo isso é potencializado. Estamos numa panela de pressão. Então, acho que 110% de repente. Né? Porque é tanta imposição, tanta pressão, fora a pressão do próprio vírus, que é a qualquer momento você pode se contaminar, ou você pode, até pior ainda, contaminar quem você ama. Não é? É Exato. tanta coisa, não é? Acho que bom. Me sinto diferente. Dormirei diferente e acordarei diferente, com certeza. Muito bom. Obrigado a todos os convidados, o pessoal que ficou até o finalzinho, que vocês são guerreiros de verdade. Tenho muita gratidão por isso. Tem um pessoal no YouTube também que está lá também segurando até agora. Sou muito grato. Eu só queria falar uma coisa que eu acabei esquecendo aí a hora que eu fui fazer as propagandas dos meus canais. Eu estou preparando um workshop sobre processos verbais agora para meio ou final de agosto. Eu ainda não marquei a data direitinho, mas fiquem ligados nas minhas redes sociais que eu vou divulgar. Vai ser um workshop só sobre os processos verbais. Não precisa ter a classe de barras para fazer. Então, quem se interessar, quem quiser, vai ser um prazer contribuir com vocês, pessoal. Muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui hoje, de falar um pouquinho sobre as barras, que é a menina dos meus olhos, que realmente me faz brilhar quando eu falo sobre esse assunto, que é algo que me fascina demais. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Gratidão. Obrigado, Dani. Obrigado a todos. Eu quero agradecer a todos de coração. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Muita gratidão. Obrigado, Dani. E até quinta-feira, às 20h30. Quinta-feira, às 20h30, nossa live. Novamente. Falaremos de marketing digital com tema a ser definido ainda, né? Mas, assim, são conteúdos sempre voltados ao marketing digital às quintas-feiras. Muito obrigado, Anadilson. Pessoal, muito obrigado de coração. Celso, Hirose e Dani, novamente de coração, muito obrigado. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, Muito tchau, obrigado. pessoal. Gratidão. Uma boa noite a todos. Boa noite.